Esse é o melhor conselho que eu posso te dar na sua vida. Nunca invista em Bitcoin. Olá, criptomaníacos! E não é que o Bitcoin tá chegando na boca do povo? Do povo não, das celebridades. Por incrível que pareça, esse é um vídeo sobre a Luísa Sonza, mas não da forma que você imagina. Esse não é um canal de fofoca, esse é um canal sobre criptomoedas, sobre o Bitcoin. E por que eu tô falando sobre a Luísa Sonza? Ela fez uma declaração sobre o Bitcoin, ela falou sobre o Bitcoin, talvez de uma maneira negativa. Então a gente vai explicar nesse vídeo aqui como que os problemas dela poderiam ter sido resolvidos se ela utilizasse Bitcoin ao invés de confiar em terceiros. Afinal, estamos aqui num assunto ligado à traição, a confiar em terceiros e quebrar a cara. Enquanto você vai deixando aquele like de sempre para ajudar aqui ao canal, vamos entender quem é a Luísa Sonza, caso você não conheça. A Luísa Sonza era somente uma menina que namorava o Whindersson Nunes, um dos maiores influenciadores do Brasil. E foi assim que ela ficou conhecida nacionalmente e criou ali sua carreira de cantora. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Depois de se tornar uma estrela, ela traiu pelo menos a confiança do Whindersson, né? Dando um pé na bunda dele e indo namorar lá um outro artista, que se não me engano chama Vitão. Então temos aqui já a primeira traição desse vídeo. Confiar em terceiros tem os seus problemas. Ela seguiu com a sua carreira, foi tendo relacionamentos, até que finalmente ela encontrou um tal de Chico Moedas, que não era conhecido, ele era um amigo do Casimiro, que é outro influenciador gigante atualmente, que mexia com criptomoedas, que mexe com criptomoedas. É um comunista, acreditem ou não, shitcoinheiro, ou seja, ele gosta de moedinhas pequenininhas, altcoins de pouco valor, não entende Bitcoin, obviamente, senão ele não seria comunista, mas enfim, é um cara que ficou conhecido como amigo do Casimiro, que mexe com criptomoedas. E foi esse o namoradinho que ela arrumou, e no caso, dessa vez, foi ele que traiu a Luísa. Então, novamente, confiar em terceiros tem os seus problemas. Mas, aparentemente, ela não ficou chateada somente com o rapaz lá, ela ficou chateada também com as criptomoedas, associando o Bitcoin a perdas financeiras, a golpe ou coisa do tipo, como vocês vão ver nesse trechinho aqui que ela falou num podcast recentemente, tá? Acho que tem 1 ou 2 dias atrás. Segue aí. Livramento óbvio. O Bitcoin lá, né? Ai, meu Deus. Que é muito isso, né? Vai investir, realmente, sai falido. Você investe no Bitcoin? O máximo Fica aí o que você conselho, né? consegue, Eu acho que o maior conselho que a gente pode dar é isso, né? Não investir em Bitcoin. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar na sua vida. Nunca invista em Bitcoin. Faça qualquer coisa na sua vida. Bitcoin, isso, assim, jamais. Então, obviamente, ela fez uma brincadeira, claro, né? Uma associação entre Bitcoin e confiança, né? Como se o Bitcoin fosse o próprio Chico Moedas, o namoradinho dela lá. Então, quer dizer, não confie nele e não confie nas criptomoedas associadas a ele. Então, é como se criptomoedas não fossem confiáveis. O Bitcoin, no caso, não fosse confiável. Que é a única ferramenta, o único ativo que existe que não depende de confiar em terceiros. Porque não é de ninguém, não tem banco central, não tem nada por trás. Portanto, é a única coisa que ela poderia ter certeza de não ser traída, de ser passada para trás. É o único investimento que não trairia a confiança dela. E aí você pega o real aqui, eu vou mostrar um gráfico para vocês. Está aqui o gráfico M2 do real, para mostrar para vocês quanto foi impresso de 2019, quando o Campos Neto, né, o Roberto Campos Neto tomou posse no Banco Central, para cá. Então a gente teve aqui a subida de impressão de 101%, ou seja, dobrou a oferta de dinheiro desde que ele tomou posse em fevereiro de 2019. Se dobrou a quantidade de dinheiro, de quantidade de reais, significa que o seu poder de compra caiu pela metade. E ninguém te falou isso. Te prometeram que o real seria uma moeda confiável, né? Uma moeda forte. E é por isso que você tem reais. E aí depois traem a sua confiança, porque desvalorizam o seu dinheiro, né? Ele perde metade do valor porque a oferta dobrou nesse período.
Isso porque você confiou em terceiros, você confiou no Banco Central ou na figura aqui do Roberto Campos Neto para que ele garantisse o seu poder de compra. E você foi traído. Quando você usa moeda estatal, moeda fiduciária, você depende de confiar na honestidade de políticos. Ou seja, esse político não vai ferrar a minha vida, só que ele vai te ferrar. Essa é a realidade, né? Você coloca a confiança no cara e esse cara tem um incentivo para te ferrar, porque se ele imprime moeda, se ele faz coisas erradas, ele ganha o seu dinheiro, o seu poder de compra vai para ele. Por isso que vai acabar acontecendo uma hora ou outra. Então, por exemplo, tivemos vários casos recentemente, vocês lembram aí da taxação de produtos importados. Vocês lembram que a Janja falou, a mulher do Lula falou em rede nacional? Janja defende governo nas redes e diz que taxação sobre comércio eletrônico atingirá empresas e não consumidores. Então, quando você fizer a sua comprinha lá da China, quem vai ser taxada é a empresa. O consumidor, não sei como, ele não seria taxado, né? E agora sai a notícia do Alckmin falando que próximo passo é taxação de compras internacionais até $50. Né? Então até aquelas coisinhas mais baratinhas, mais irrelevantes vão ser taxadas. Então você aí que vai pagar, agora você vai pagar caríssimo até em coisas irrisórias. Mais uma vez você foi traído. Te falaram uma coisa, você acreditou e depois vão lá, te dão uma rasteira e fazem o contrário. Isso acontece sempre com o Estado. Você vai acreditar no político, você vai achar que ele é bonzinho, que ele vai te ajudar e ele vai te passar a perna para pegar o teu dinheiro. O que impede deles começarem a taxar também, por exemplo, o Pix? Muita gente começa a falar sobre isso, mas o que eles dizem? Taxar o uso do Pix seria loucura, afirma diretor do Banco Central. Aquele mesmo cara lá que aumentou a oferta monetária em 100% de 2019 para cá, né? Ou seja, acabou com seu poder de compra pela metade, que faz parte do mesmo governo que falou que não ia te taxar nas comprinhas internacionais e agora te taxa. Agora eles estão te prometendo, tá? Confie em terceiros. Eles estão te prometendo que seria loucura taxar o uso do Pix. Já estão taxando para empresas, né? Então, o que impede de taxarem também para pessoa física, para você? Nada, né? Você vai confiar de novo? Vai continuar usando a moedinha dos caras e aí eles vão taxar e agora tudo eletrônico para garantir que você não tenha saída. Pense bem. Então, quer dizer, a Luísa Sonza, que já foi traída, já traiu, ela está confiando em terceiros, continua confiando em terceiros, vai ser roubada aqui. Por quê? Porque ela não entendeu a única ferramenta que não depende de confiança em terceiros, porque é descentralizada. Código aberto. Todo mundo pode ver todas as transações, tudo que acontece dentro da rede do Bitcoin, quando quiser. Você não depende de terceiros para verificar a rede, para avaliar o que acontece ali dentro, para verificar o código. É tudo aberto para você, transparente. Não depende de confiar em terceiros para você garantir que o seu dinheiro está somente sob o seu controle. Esse é o Bitcoin, a única moeda que consegue fazer isso. Então imaginem se o Banco Central quisesse taxar o Bitcoin. Quero cobrar imposto na movimentação do Bitcoin. Isso é impossível. Ele pode o quê? Taxar corretoras. Então, você passar por dentro de alguma empresa centralizada, como uma exchange, por exemplo, ali sim você pode ser taxado, você pode ser monitorado. Se você pegar e enviar para a minha carteira ou enviar para a tua carteira privada, pessoal, ninguém sabe, ninguém consegue taxar. Esse é o poder do Bitcoin. Isso serve para tudo, tá? Por exemplo, a China tentou impedir a mineração, proibir a mineração no país. E o que aconteceu a partir daquele momento? A China, que vocês estão vendo aqui, que ainda possui 15% da mineração mundial, ela tinha, 70% da mineração mundial. E depois da proibição, o que aconteceu? Acabou o Bitcoin? Morreu o Bitcoin? Não. Simplesmente os mineradores migraram para outros países. Então você meio que descentralizou, né? Você distribuiu aqui a mineração ao redor do mundo na hora que um país tentou atacar. E quanto mais países atacarem o Bitcoin, maior o incentivo para outros países aceitarem. Por quê? Porque a mineração gera dinheiro, atrai empresas, atrai pessoas e atrai, claro, também impostos. Então, quanto mais países estiverem bloqueando, outros vão ter incentivo de aceitar. Por exemplo, isso aconteceu com El Salvador, agora estamos vendo também a Argentina com um presidente aí ligeiramente favorável às criptomoedas. Isso vai acontecer mais e mais ao redor do mundo. Se, por exemplo, os Estados Unidos têm 40% da mineração, proibir ou taxar a mineração, esses mineradores vão para outros países que vão abrir as portas para esse dinheiro.
é o incentivo perfeito. O Bitcoin possui os incentivos perfeitos para funcionar. O Bitcoin jamais vai te trair. E talvez seja por isso que a Luísa Sonza não gosta, né? Ela gosta de trair, ela gosta de ser traída, então o Bitcoin não serve muito bem para ela. E, sinceramente, eu fico muito feliz quando as pessoas que eu não gosto não entendem Bitcoin, não estão no Bitcoin. Isso dá uma vantagem para a gente. Aqueles que apoiam a liberdade, o livre mercado, a propriedade privada, finalmente têm uma vantagem sobre aqueles que defendem o sistema, né? Os comunistas, esses artistas, esses que são constantemente favorecidos pelo sistema. O Bitcoin inverte esse jogo. Eu fico muito feliz de ver que a gente aqui finalmente está no topo. A gente entendeu e está tendo vantagem sobre esse pessoal que está atrelado lá ao real, perdendo o poder de compra sem entender nada do que está acontecendo. Caso você queira se aprofundar nisso e se proteger dos parasitas, hoje é o último dia da Black Friday da Criptomaníacos, onde o Nação Bitcoin está com 50% de desconto. Vou passar um trailerzinho aqui para vocês e já me despeço. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Quando você sai desse sistema ridículo, quando você já não depende mais do político, quando você é imune à vontade do seu vizinho, tudo vira um meme. Eu tô aqui pelo meme, entendeu? Porque eu já não dependo mais do real, eu não dependo mais do peso argentino, então eu não tô nem aí. O político não consegue me roubar mais. E essa é a verdadeira liberdade. O que esses caras antissistema prometem pra você pra serem eleitos? Sempre a mesma coisa. Eles prometem que você vai ter mais propriedade privada, vão proteger a sua propriedade privada e que o Estado não vai colocar a mão no seu dinheiro com altos impostos ou inflação. É assim que eles se elegem. Mas a pergunta que eu faço pra você é: o Bitcoin já não te entrega justamente isso? Ele já não impede que outras pessoas coloquem a mão no seu dinheiro? As coisas estão muito mais monitoradas e é por isso que eu fiz nesse ano, né, um curso chamado Nação Bitcoin. Um curso que mostra pra vocês todo esse cenário que eu tô falando, como as coisas foram acontecendo, como a gente vive problema com os governos, como eles roubam a gente no dia a dia, como as criptomoedas vieram para solucionar isso e como você pode utilizar Bitcoin e criptomoedas para ser mais livre. Apenas uma moeda livre das ações do governo pode prosperar. Estamos aqui para te mostrar por que esta moeda é o Bitcoin. Para fazer parte dessa nação Bitcoin, dessa nação descentralizada que respeita o seu direito à propriedade e também a sua privacidade.